Você sente uma inquietação no peito que não consegue nomear, um zumbido baixo, uma tensão constante, como se algo dentro de você estivesse prestes a explodir, mas nunca explode. Você já tentou chamar isso de ansiedade, já tentou chamar de cansaço, já tentou ignorar, mas ela volta. Toda vez ela volta. Eu preciso te dizer algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida a partir de hoje. Essa inquietação não é um problema, é um sinal. É o sinal de uma arma espiritual completamente carregada dentro de você. Uma arma que a oposição identificou há muito tempo e teme profundamente. Fica comigo até o final, porque o que eu vou compartilhar aqui não é teoria, não é motivação barata, não é uma mensagem genérica. É um diagnóstico preciso da sua situação e um mapa claro do que fazer agora. Você vai entender por que foi atacado exatamente onde é mais forte. Porque as rejeições que você sofreu foram, na verdade, parte do seu sistema de propulsão. E como parar de tentar performar um dom que foi feito para ser liberado. Existe uma lei que opera tanto no plano espiritual quanto no plano humano, e ela é brutal na sua lógica. Você não ataca o que não te ameaça. Pense nisso por um momento. Uma oposição inteligente não desperdiça recursos. Ela não lança seu melhor ataque contra o que é fraco, descartável ou irrelevante. Ela concentra todas as suas forças no ponto que pode virar o jogo contra ela. Isso é estratégia básica, no campo de batalha, nos negócios e no plano espiritual. Então me diz, quantas vezes na sua vida você foi atacado exatamente na área onde você mais brilha? Quantas vezes alguém tentou diminuir justamente aquilo que você tem de mais genuíno? Sua sensibilidade foi chamada de fraqueza. Sua intensidade foi chamada de inconveniente. Sua profundidade foi chamada de exagero. Sua visão foi chamada de ilusão. E o pior, você acreditou. Você internalizou essas acusações. Você começou a se defender do seu próprio... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Tom, como se ele fosse um defeito, mas eu preciso te perguntar diretamente, e se tudo que tentaram apagar em você fosse exatamente o que o céu colocou ali de propósito? A sensibilidade que te faz chorar com a dor do outro não é fraqueza, é radar espiritual. A intensidade que faz você não conseguir se contentar com o superficial não é inconveniente, é chamado. A profundidade que faz você se sentir diferente dos ambientes que frequenta não é defeito, é destino. Você não foi feito para ambientes rasos, e isso incomoda quem escolheu ficar nas margens. Vamos ser específicos aqui, porque generalização não serve a você. Existe um perfil de pessoa que chega a esse tipo de conteúdo. Não é qualquer pessoa. É alguém que desde cedo sentiu que havia algo diferente nela, mas demorou anos para encontrar as palavras certas para isso. É alguém que absorve o ambiente emocional de um lugar antes mesmo de entrar nele. É alguém que vê o que vai acontecer antes de acontecer, mas aprende a calar porque já foi chamado de dramático ou exagerado demais.
É alguém que ama com uma intensidade que assusta quem não foi feito para corresponder a esse nível. Esse perfil tem um nome no plano espiritual: instrumento de penetração de realidade. Isso significa que você não foi criado apenas para existir dentro da realidade. Você foi criado para mudar a realidade onde pisa, não pelo barulho, não pela performance, mas pela presença, pelo alinhamento, pela precisão do que você carrega. Na linguagem espiritual, isso se aproxima do que chamamos de dom profético, mas não no sentido espetacular que muita gente associa com grandes palcos e microfones. O verdadeiro dom profético é muito mais silencioso e muito mais devastador para as estruturas espirituais do que qualquer performance pública. É a capacidade de ver, de nomear, de interceder, de abrir portais e de fechar brechas onde outros nem percebem que existem problemas. E aqui está o problema: esse dom, quando não é reconhecido, quando não é compreendido, quando é atacado repetidamente, começa a operar de forma invertida. Em vez de liberar, passa a acumular. Em vez de penetrar a realidade, começa a ser esmagado por ela. Em vez de abrir portas, começa a sentir que todas as portas estão fechadas para você especificamente. Isso produz uma exaustão muito específica. Uma exaustão que não tem relação com horas de sono. Uma exaustão que não melhora com férias ou descanso físico. Uma exaustão que vem de tentar encaixar um dom de alta voltagem em tomadas de baixa tensão, repetidamente por anos. Se você se identificou com isso, por favor, comenta aqui embaixo. Escreve: é exatamente isso. Porque você precisa saber que não está sozinho. E eu preciso saber que essa mensagem está chegando em quem precisa. Vamos falar de Elias. Não o Elias dos versículos dourados emoldurados na parede. O Elias real, com suas contradições, com sua humanidade, com sua jornada que te vai parecer familiar demais. Elias estava no Monte Carmelo diante de 450 profetas de Baal. Pense no cenário. A nação inteira estava apoiando o lado errado. O rei estava do lado errado. A maioria esmagadora estava do lado errado. E Elias estava ali, aparentemente sozinho, desafiando o sistema. Os profetas de Baal fizeram o que gente religiosa geralmente faz quando não tem poder real. Fizeram barulho. Eles gritaram. Eles dançaram. Eles se mutilaram. Eles performaram com tudo que tinham, desde a manhã até a tarde. E nada aconteceu. O altar deles ficou frio. O céu ficou em silêncio. Então Elias fez algo que parece completamente irracional numa situação de disputa. Ele desacelerou. Ele chamou o povo para perto, não para um show, mas para testemunhar um processo. Ele reparou o altar quebrado do Senhor, 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, toda a identidade do povo de Deus. Ele cavou uma vala ao redor. E então, num movimento que vai de encontro a toda lógica humana, ele mandou encharcar tudo de água. 3 vezes, até transbordar. Por que ele fez isso? Porque ele estava removendo qualquer possibilidade de que o fogo viesse pelo esforço humano. Ele estava dizendo: o que vai acontecer aqui vai ser tão claramente sobrenatural que ninguém vai poder atribuir glória a mim. E então, ele orou. Uma oração simples, direta, alinhada, sem gritos, sem performance, sem repetição frenética. Uma oração nascida de um coração que sabia exatamente com quem estava falando. E o fogo desceu. Agora me diz, onde você está tentando fazer fogo com esforço humano? Em qual área da sua vida você tem gritado, dançado, se mutilado espiritualmente, tentando produzir por performance o que só pode vir por alinhamento? Porque a mensagem de Elias para você hoje é esta: para de competir com o barulho, constrói o altar, repara o que foi quebrado e depois faz a oração simples de quem está alinhado, não de quem está desesperado. O fogo vai descer, mas ele não vai descer onde há performance, ele vai descer onde há preparação.
Falei em reparar o altar e preciso ser muito prático aqui, porque isso não é linguagem poética, é diagnóstico real. Cada rejeição que você sofreu deixou uma rachadura. Cada acusação que você internalizou enfraqueceu uma pedra. Cada ambiente que tentou diminuir, você removeu um tijolo da estrutura que deveria sustentar o fogo. Pensa na sua história por um segundo. Quantas vezes você foi ao lugar errado com o dom certo? Você chegou com profundidade e encontrou superficialidade. Você chegou com visão e encontrou miopia institucional. Você chegou com capacidade de transformação genuína e foi tratado como ameaça, como arrogante, como complicado demais. E você saiu desses lugares com uma pergunta que não consegue calar: o que há de errado comigo? Mas essa é a pergunta errada. A pergunta certa é: o que havia de tão certo em mim que ameaçou tanto aquele ambiente? As pessoas que te rejeitaram não o fizeram porque seu dom era falso. Elas te rejeitaram porque seu dom era real demais. Porque quando alguém com teto baixo encontra alguém com visão alta, a reação instintiva não é admiração, é ameaça. Você, simplesmente existindo no seu alinhamento, expunha o desalinhamento deles. E isso é insuportável para quem escolheu não crescer. O problema é que você carregou a rejeição deles como se fosse um veredito sobre você. Você transformou o medo deles na sua identidade. Você encolheu para caber em espaços que nunca foram feitos para você. E aqui está o ponto de ruptura que eu preciso que você entenda hoje. Você não precisa de uma reforma. Você não é um projeto quebrado que precisa ser consertado do zero. Você precisa de um restauro. Há uma diferença enorme entre reforma e restauro. Reforma parte do pressuposto de que o projeto original estava errado. Restauro parte do pressuposto de que o projeto original era perfeito e que precisa ser devolvido à sua planta original. Você não foi mal projetado. Você foi danificado por ambientes que não sabiam lidar com o que você carregava. O restauro começa quando você para de pedir desculpas pela sua planta original e começa a identificar e remover o que não pertencia a ela. Há uma diferença enorme entre reforma e restauro. Reforma parte do pressuposto de que o projeto original estava errado. Restauro parte do pressuposto de que o projeto original era perfeito e que precisa ser devolvido à sua planta original. Você não foi mal projetado, você foi danificado por ambientes que não sabiam lidar com o que você carregava. O restauro começa quando você para de pedir desculpas pela sua planta original e começa a identificar e remover o que não pertencia a ela. Existe uma história que eu preciso trazer aqui porque ela vai mudar a forma como você lê cada capítulo difícil da sua vida. João tinha 17 anos quando sonhou. Não foi ele quem inventou o sonho. Ele veio. E o sonho era claro. Ele estava em uma posição de liderança, de influência, de autoridade. Seus irmãos se inclinaram diante dele. E o que aconteceu quando ele compartilhou esse sonho? Rejeição, ódio, traição. A família inteira, as pessoas que deveriam ser seu lugar seguro, que deveriam ser seu primeiro time de apoio, viraram contra ele. Eles o jogaram num poço, depois o venderam como escravo, depois foi falsamente acusado, depois foi esquecido na prisão. Do sonho à prisão. Isso parece o caminho errado, mas aqui está o que a história de João revela. Cada mão que o empurrou para baixo estava, sem saber, participando do sistema de propulsão que o levaria ao palácio. Cada rejeição foi um degrau disfarçado. Cada traição foi uma alavanca que o projetou mais longe do que qualquer aceitação poderia tê-lo levado. Os irmãos de João achavam que estavam destruindo o sonho. Na realidade, eles estavam construindo o caminho para ele, porque o caminho do palácio passava pelo poço. Não havia rota alternativa.
Aquela dor específica, aquela rejeição específica, aquela obscuridade específica eram precisamente o terreno onde o caráter necessário para carregar aquela responsabilidade seria formado. Um homem que chega ao poder sem ter passado pelo poço não sobrevive ao poder. João chegou ao poder egípcio com um coração que tinha passado pelo abandono, pela falsidade, pelo esquecimento. E não havia amargura, havia sabedoria, havia perspectiva sobrenatural, havia a capacidade de dizer para os irmãos que o traíram: vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Agora eu te pergunto diretamente, qual é o seu poço? Qual é o período da sua vida que você ainda olha com dor, com vergonha, com a sensação de que aquilo atrasou tudo? Qual é a rejeição que você ainda carrega como prova de que o sonho não vai acontecer? Porque eu preciso te dizer, o poço não atrasou o sonho. O poço foi o caminho para o sonho. E as pessoas que te jogaram lá não eram seus inimigos finais. Eram, sem saber, instrumentos do seu avanço. Quando essa verdade penetrar de verdade no seu espírito, não como informação intelectual, mas como revelação que transforma, você para de esperar validação de quem não pode te dar. Você para de mendigar permissão de quem nunca foi designado para te concedê-la. Você liberta a energia que estava presa no ressentimento e ela se converte em combustível para o próximo movimento. Se você tem um poço do qual precisa se liberar hoje, eu quero que você escreva nos comentários: eu me recuso a continuar sendo definido pelo poço, porque nomear é o primeiro ato de libertação. Agora, eu preciso falar de algo que é possivelmente a armadilha mais sofisticada que existe para pessoas como você, porque não é óbvia, é disfarçada, é tão bem disfarçada que parece virtude. É o medo vestido de humildade. Você já se pegou pensando, não quero me adiantar a Deus? Ou, ainda não estou pronto? Ou, quem sou eu para fazer isso? Ou, vou esperar o tempo certo. Esses pensamentos parecem piedosos, parecem sábios, parecem espirituais, e é exatamente por isso que são tão perigosos. Moisés usou exatamente esse discurso diante da sarça ardente. Ali estava o símbolo mais claro da presença de Deus que um ser humano pode encontrar. Fogo que não consome, a voz do Eterno falando diretamente. E Moisés listou suas inadequações. Quem sou eu? E se não me crerem, sou pesado de boca e pesado de língua. Por favor, envia outra pessoa. Deus não validou os medos de Moisés. Deus os confrontou. Ele não disse: você tem razão, suas limitações são reais, vou encontrar alguém mais qualificado. Ele disse: eu estarei contigo. E quando Moisés continuou resistindo, a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Por que a ira? Por que não paciência ilimitada? Porque há um ponto em que a recusa de caminhar no chamado deixa de ser humildade e se torna desobediência. Há um ponto em que, esperando o tempo de Deus, é apenas um nome sofisticado para medo. Há um ponto em que a insistência na própria inadequação se torna mais sobre conforto do que sobre fidelidade. A falsa humildade diz: eu não sou suficiente para isso. A verdadeira humildade diz: eu não sou suficiente para isso, mas aquele que me chamou é suficiente em mim. A diferença não é pequena. É a diferença entre paralisia e movimento. É a diferença entre esperar eternamente numa zona de segurança chamada de espiritualidade e de fato caminhar nas águas. Eu preciso te perguntar com seriedade: existe uma área da sua vida onde você tem usado a linguagem da humildade para justificar a imobilidade do medo? Existe um passo que você sabe que precisa dar, que você claramente já recebeu instrução para dar, mas que você continua adiando com vocabulário espiritual? Isso não é discernimento, é paralisação com verniz religioso. E o céu não está honrando isso.
Está esperando que você mova os pés. Vamos nomear agora o que você carrega. Porque uma arma que você não reconhece é uma arma que você não usa. O que está dentro de você é a combinação de 3 elementos que juntos formam algo raro. O primeiro é a capacidade de sentir além do visível. Você percebe o que está por baixo do que as pessoas falam. Você sente a tensão num ambiente antes que ela se manifeste. Você detecta incongruências entre o que alguém diz e o que está realmente acontecendo. Isso não é paranoia, é discernimento espiritual operando sem treinamento formal. Imagine o que acontece quando isso é refinado, quando é direcionado, quando é usado com intenção. O segundo é a capacidade de carregar intercessão profunda. As pessoas com esse perfil não apenas oram, elas entram em viagem. Quando elas oram por alguém ou por uma situação, há um engajamento de todo o ser que não é performance. É participação real numa batalha espiritual real. Esse tipo de intercessão move coisas no plano espiritual que não se movem de outra forma. O terceiro é a capacidade de nomear e declarar com autoridade. As palavras que saem da sua boca quando você está alinhado têm peso diferente das palavras que você fala no desalinhamento. Quando você está no centro do seu chamado e fala sobre uma situação, sobre uma pessoa, sobre um futuro, há uma precisão sobrenatural no que sai de você. Isso não é exagero. É o dom profético operando em seu nível mais prático. Agora, juntos, esses 3 elementos formam algo que a Bíblia descreve em lugares diferentes com linguagens diferentes, mas que aponta para a mesma realidade. Você é um intercessor estratégico. Você não é apenas alguém que reza muito. Você é alguém que foi posicionado para fazer guerra espiritual em áreas específicas, com precisão cirúrgica, nos lugares certos, nos momentos certos. O problema é que essa arma tem estado carregada, apontada para baixo, disparando no chão. Ou pior, disparando contra você mesmo nas formas de autossabotagem, autoacusação e autocomparação. Está na hora de erguê-la. Eu falei em reparar o altar como Elias fez, e agora quero ser concreto sobre o que isso significa na sua vida real, no seu cotidiano brasileiro, com seus compromissos, sua família, seu trabalho, sua história. O primeiro passo é a identificação das pedras quebradas. Isso significa sentar com honestidade diante de Deus e perguntar: quais são as narrativas sobre mim mesmo que eu carrego que não vieram do céu? Quais são as identidades falsas que eu vesti por causa de rejeição, de traição, de abandono? Eu sou intenso demais. Eu sou difícil de lidar. Eu nunca vou ser entendido. Meu dom é real, mas pequeno demais para importar. Essas pedras precisam ser identificadas antes de serem removidas. O segundo passo é a renúncia ativa. Não apenas perceber o que está errado, mas deliberadamente renunciar a isso. Em voz alta, se possível, porque há poder na declaração. Eu renuncio à identidade de pessoa rejeitada. Eu renuncio à narrativa de que sou difícil demais. Eu renuncio à crença de que preciso de permissão humana para caminhar no que o céu me designou. O terceiro passo é a reposição com a verdade original. Cada pedra falsa que você remove precisa ser substituída pela pedra verdadeira. Eu não sou intenso demais. Eu carrego um fogo que o mundo raso não sabe nomear. Eu não sou difícil de lidar. Eu sou exigente porque fui feito para ambientes de alto chamado. Eu não estou esperando validação humana. Eu estou alinhado com uma convocação divina. O quarto passo é o encharcamento. Lembra que Elias encharcou o altar de água antes de orar? Isso, para mim, representa o momento de se colocar numa posição onde é impossível se dar crédito pelo que vai acontecer. É a oração de total entrega. Deus, se isso acontecer, vai ser você.
Eu não tenho como produzir isso com meu esforço. Eu me coloco aqui como instrumento disponível, não como executor ansioso. O quinto passo é a oração simples de alinhamento. Uma oração, não uma maratona de 6 horas de performance religiosa. Uma oração nascida de um coração que passou pelos 4 passos anteriores. Um coração limpo, alinhado, entregue, que sabe com quem está falando. Essa oração tem poder desproporcional ao seu tamanho. Eu não acredito em coincidências. Eu acredito que você está nesse vídeo agora por uma razão que é maior do que um algoritmo. Existe uma temporada que está se abrindo para os escolhidos. E ela tem características muito específicas que eu preciso nomear para você. É uma temporada de aceleração após espera longa. Muitos que leram essa mensagem passaram por períodos extensos de silêncio, de aparente estagnação, de sentir que o tempo estava passando e nada estava mudando. Esse silêncio não foi abandono, foi incubação. O que estava sendo formado em você durante esse silêncio era o caráter necessário para carregar o que está prestes a ser liberado. É uma temporada de encontros estratégicos. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.